Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Estamos no ar com a vitória do Peixão Maravilha. O Santos vence fora de casa o Goiás pelo Campeonato Brasileiro e avança na classificação. Um excelente resultado, um resultado maravilhoso, principalmente com os desfalques que o Santos teve aí de última hora, muitos problemas. O técnico Cuca está conseguindo aí se virar, às vezes ele faz algumas mudanças, algumas invenções que o torcedor questiona, a gente fica pensando se vai dar certo ou não, mas nós temos que considerar que ele está tendo que quebrar a cabeça e ele está indo muito bem. O Cuca, técnico do Santos, está conseguindo fazer essa vitória, essa equipe ser uma equipe vitoriosa. E isso é fundamental num campeonato de pontos corridos, onde você tem sempre adversários difíceis. E a gente pede aí que você compartilhe essa live, que você possa estar conosco aí, compartilhando esta live para a gente falar mais deste jogo do Santos, esse jogo que o Santos venceu fora de casa. Eu peço que você mande aí o seu alô, mande a sua opinião sobre os atletas. Você gostou do João Paulo hoje? Foi bem o goleirão novamente? Gostou do Madison que entrou no segundo tempo? Aliás, eu vou questionar isso durante a live, hein? O Madison deve ser titular desse time? Será que ele já merece essa condição por parte do técnico Cuca? Vamos analisar sobre isso também. As entradas dos meninos, o Marcos Leonardo, de apenas 17 anos, se não me engano, fazendo gol. Tirou a camisa, não deveria, mas fez gol. Isso é muito bom para o menino. O Santos aí com muita garotada. Apenas o Lucas Lourenço que não entrou. Vamos questionar isso também durante essa live. Vamos falar sobre toda essa escalação, sobre as mudanças táticas que o Santos teve aí no primeiro, no segundo tempo. Teve expulsão, teve o VAR prejudicando, o VAR prejudicou novamente o Santos, mas a verdade é que no final o VAR salvou o Santos, porque aquele bandeirinha, ele tá de brincadeira de não dar o impedimento no terceiro gol que seria do Goiás, o terceiro gol do Vitor Andrade, um impedimento absurdo, e o bandeirinha deixou passar, ainda bem que o VAR entrou e agiu. Mas no primeiro tempo, eu acho que o VAR prejudicou, e eu espero que você mande o seu questionamento, mande o seu abraço aí, para que a gente fale bastante nessa live. Eu vou mostrar todo o posicionamento tático do Santos aqui, ó, no quadrinho tático que a gente tem, posicionamento dos atletas. O Cuca trouxe o Caio Jorge hoje para meia direita, tentando essa opção. Eu já aproveito para mandar um abraço aí para o Manuel Antunes, inventou na zaga. Na verdade, ele colocou o Alisson. O Alisson já jogou de zagueiro em outras oportunidades com o próprio Cuca, já jogou na zaga quando eram as categorias de base. Não é uma posição estranha para ele. O Alisson, que é um volante, mas tem essa condição de jogar como zagueiro. O Almir Guerreiro, ele disse: quanto sofrimento assistir um jogo do Santos. Almir, ainda bem que o sofrimento vem seguido de vitória, né? Aí é que é gostoso. Se viesse com o empate, porque aquele terceiro gol foi uma ducha de água fria, ainda bem que o VAR entrou em ação e anulou corretamente. O Cleiton César diz aí: vencemos, mas quase se complica. Nunca é fácil, gente, vencer fora de casa no Brasileirão. Nunca é fácil. Aproveitando para tomar um golinho d'água aqui, mas nós temos que considerar que mesmo o Goiás fazendo uma péssima campanha hoje, sendo aí o último lugar do Brasileirão, você tem sempre as dificuldades. Eu gostei bastante do Santos pela atitude. Mesmo quando teve um jogador a menos no início, quer dizer, no primeiro tempo, o Santos, ele se fechava para marcar, mas quando tinha posse de bola ele jogava. A gente vê muitas equipes que quando tem um a menos se abdicam de jogar, só querem marcar, fica lá atrás. E o Santos não, mesmo com um a menos, ele quis jogar, ele conseguiu construir jogadas e conseguiu a vitória no segundo tempo. Felizmente teve um atleta também do Goiás expulso, isso ajudou bastante, ficou 10 contra 10, então isso foi bem legal. O meu querido Taquinho, ele diz aí: boa noite, Flavinho. Meu Deus, a gente sofre assistindo o Santos jogar. Não é fácil, Taquinho, ó, é sempre complicado. O Cuca hoje, na verdade, ele fez uma alteração tática, aproveitando, mandando um abraço aí para o nosso querido José Rubens Marino, um dos melhores diretores de futebol de todos os tempos do Santos Futebol Clube. Obrigado por estar conosco, Rubão. Ele que é conselheiro do Santos ativo e está sempre aí ligado aí no Facebook. Eu mando um abraço especial. Foi diretor do Santos, um dos melhores de todos os tempos aí, com certeza, nosso querido Rubão, José Rubens Marino. Ele coloca: boa noite, que você tenha muito sucesso nesse projeto. Obrigado, Rubão. Grande bênção. O Lorim Miguel coloca: Flavinho, o importante é que vencemos. E isso é verdade, Lorim Miguel. A vitória foi fundamental. Mas só para colocar para vocês aqui, ó, o primeiro tempo,
O Santos novamente jogou no tradicional 4-3-3, ele colocou o Alisson na zaga, ao lado do Pará, do Luan Pérez e do Felipe Jonathan, que vacilou no primeiro gol feio, não pode tomar aquele lançamento nas costas, o lançamento do zagueiro adversário, de longe, o Felipe Jonathan vacilou, e o gol ali, o problema foi do lateral esquerdo, não foi do Alisson não, que chegou atrasado na cobertura. Ele jogou com o Jobson, jogou com o Diego Pituca na meia esquerda, e a surpresa, o Caio Jorge foi o meia direita. O Caio Jorge foi o meia direita. Quando todos, inclusive eu, achávamos que ele seria o centroavante, veio o Caio Jorge na meia direita, e ele teve um ataque com o Marinho pela ponta direita, ele teve o Arthur Gomes pela ponta esquerda, e o Lucas Braga foi o centroavante. Ou seja, o Cuca, ele fez essas experiências. Lembrando que o Caio Jorge, ele mesmo disse em entrevista que no começo da carreira dele, ele era meio campista, era camisa 10. Então o Cuca, ele já viu que o menino tem qualidade, é um menino que sabe jogar, tem técnica, e colocou para jogar. Ele não vai mal não, ele vai bem. Só acho que o Cuca deveria aproveitar que o Caio Jorge fez gol na última rodada e colocá-lo de centroavante novamente. Mas a opção acabou dando certo, porque o Lucas Braga fez a jogada do primeiro gol, fez a jogada em que sofreu o pênalti foi claro, o árbitro demorou para dar aquela penalidade, e estava funcionando o time, até o Arthur Gomes ser expulso. E foi expulso de forma errada. Um amarelo estava de bom tamanho. Entretanto, não podemos colocar toda a culpa no árbitro. O Arthur Gomes tem que levar um puxão de orelha, porque é um lance que ele não deveria ter feito. Ele não deveria ter soltado aquela cotovelada, não justifica, eu acho que era para um amarelo, mas o árbitro tem as suas interpretações, e ele prejudicou o Santos, porque o Santos ficou com um a menos, o Santos estava jogando bem, estava até tendo um certo domínio do que o Goiás, e aí você passa a dar ao adversário a superioridade numérica. Isso foi muito complicador. Felizmente, como eu disse, o Cuca ajeitou o time, ele trouxe ele com a expulsão do Arthur Gomes, saiu, ele trouxe o Lucas Braga para a ponta, que ficou fechado atrás, mas quando tinha posse de bola, o Santos jogava. E é isso que agrada nesse técnico Cuca atual. É um treinador que não tem colocado lamentações nas perdas como ele teve antes do jogo do Sanches, do Raniel e do Soteldo, que ninguém esperava. Ele tem colocado seu foco em fazer os meninos jogar. E o Santos conseguiu jogar no primeiro tempo. No segundo tempo, com a vontade e com o placar empatado, logo de saída o Pará fez um gol meio que sem querer, mas antes do gol o Caio Jorge quase fez 2-1 após um cruzamento do nosso querido Marinho pela ponta esquerda. Ou seja, o Santos estava buscando gol. Aproveito para mandar um abraço para o Fábio Costa, meu querido. Um abraço, Fábio Costa, ao Carlos Eduardo Martins, que diz: hoje paguei com a minha língua. O Jobson jogou muito. Vou até falar do Jobson também, viu, cara? O Jobson jogou melhor hoje, mas ele é terrível. No primeiro tempo, teve um lance lá que ele fez uma virada de jogo, ele estava na lateral direita, ele meteu a bola para dentro, que o Cuca gritou no banco: você tá louco? Você tá louco? Quer dizer, o menino tem qualidade, mas ele faz umas loucuras. Felizmente, nenhuma das loucuras do Jobson hoje deram errados e não saiu o gol do adversário. Aproveitar para mandar um abraço para o Davi Pereira, que diz: para quando for aberto as perguntas, pode mandar pergunta aí, meu querido, pode mandar aí, Davi, manda aí que a gente vai estar falando sobre as suas perguntas e de todo mundo aí, tá bom? Ele coloca aí: tendo visto os diversos problemas existentes com as interpretações e erros por parte da arbitragem, não seria o caso de se discutir novamente entidades que arbitrem o futebol? Isso é complicado, meu querido. Davi, é difícil. A arbitragem, cada um tem uma opinião. Você vê que o árbitro teve opinião dentro de campo, o comentarista de arbitragem que foi árbitro teve outra opinião, que eu acho que ele estava certo. E no meu pensamento, no primeiro tempo, o árbitro não deu aquele pênalti que o Marinho cruza e bate na mão do jogador Sandro do Goiás, porque estava 1-1 e ele já tinha dado um pênalti para o Santos. Então ele compensou, ele viu que a bola bateu na mão. E outro agravante, ele teria que dar, de repente, o vermelho, seria uma interpretação. Então ele fez vista grossa, falou: não, a bola foi na mão, não teve nada. Quer dizer, ele quis colocar panos quentes ali para não agravar a situação. Só que em seguida teve o lance do Arthur Gomes. E aí não teve como, ele ele mostrou o vermelho, que eu acho que ele errou. Quer dizer, interpretações equivocadas do árbitro nessa noite. O VAR ajudou, hein? E o VAR ajudou com o terceiro gol do Goiás, em que
o Vitor Andrade chutou de longe, só que antes de acontecer o lance, um impedimento absurdo que o Bandeirinha não tinha dado, tinha passado na cara do Bandeirinha, ainda bem que o VAR estava lá. A Simone Ferrer diz aí, time cansado, jogou bem apesar do juiz nos prejudicando, 3 pontos garantido. Uma grande verdade, viu, Simone? Nós temos que considerar que o time está jogando quarta e domingo, quinta e domingo, viagem longa, é cansativa, é extremamente cansativa, essa molecada está se superando. O Renan Silva que está sempre conosco, um abraço ao nosso querido Cleiton César, ao João Matos, Flavinho, quase a casa caiu, dessa vez o VAR nos salvou, nos salvou porque ele tinha nos prejudicado lá atrás, né? O VAR tinha prejudicado no primeiro tempo. O Antônio Carlos Seixas, ele diz assim, o Madison merece uma chance jogando no meio. Era isso que eu ia falar, Antônio Carlos. Eu coloquei no início aqui que o Madison está merecendo ser titular. E eu ia falar sobre a posição dele, mas vou falar mais na frente, porque no segundo tempo, com as mexidas do Cuca, o que aconteceu? E principalmente com o time com um a menos, e aí o Goiás ficou também com um a menos, o Cuca foi inteligente, que ele colocou o Wagner, o Marcos Leonardo ficou adiantado, ele com o Marcos Leonardo adiantado, ele deixou o Madison como um ponta-direita, na verdade, fazendo a ponta-direita o Madison desse lado, juntamente com o Pará. E aí ele deixou o Marcos Leonardo mais adiantado e foram onde as melhores jogadas criadas do Santos foram com lançamentos do Pará para a velocidade do Madison, porque o Madison realmente é muito rápido, é um jogador que tem um apoio excelente. E o Santos ganhou o jogo com a entrada do Madison por aquele setor. Digo até mais, concordando com os amigos aí, o Antônio Carlos Seixas, será que ele merece uma chance jogando no meio de campo? Acho que pode ser uma opção para o lugar do Carlos Sanches. O Cuca, ele está tentando encontrar um lugar para o Madison no time. Lá, contra o Olímpia, ele colocou o Madison de ala, trouxe o Pará para ser zagueiro. No segundo tempo, ele viu que não deu certo, ele trouxe o Madison para ser o zagueiro e o Pará passou a ser lateral direito. Mas eu acho que ele pode sim, no futuro, testar o Madison como o meia-direito. Ele jogar na função que atuou o Caio Jorge, no lugar do Jobson, né? do Sanches, na verdade, né? Quando ele atua com a formação que ele tem o meio de campo com 3 jogadores, o Madison seria este jogador. O número 8. É um jogador que tem dinâmica para chegar, tem dinâmica para fazer overlap, para fazer ultrapassagem, para chegar na área adversária, tem dinâmica para voltar, para ajudar. Eu acho que esse rapaz, ele vai ganhar a posição. Só não vou colocar ele aqui na função para fazer esse lado com o Pará que deu certo no segundo tempo, porque quem joga aqui é o Marinho. Ele não vai tirar o Marinho daqui, a não ser que ele coloque o Marinho como centroavante, que é uma opção. Mas eu acho que o Madison, ele pode sim amanhã ser o titular da camisa número 8 do Santos. É um jogador que tem ótima velocidade, tá com moral, tá com confiança, e o Santos está crescendo quando ele entra no jogo, principalmente na parte ofensiva. E o Cuca tem se agradado. A gente vê que o Cuca utiliza o Madison a todo instante. Gostei também, é bom a gente elogiar a entrada do menino Marcos Leonardo, que fez o gol, mas além disso ajudou bastante na marcação. Já falamos aí dos laterais, o Pará fazendo futebol simples, o Felipe Jonathan falhou no primeiro gol, mas depois se recuperou. O João Paulo, hoje, graças a Deus, o VAR salvou ele, porque aquele terceiro gol dava para ele pegar, hein? Eu acho que ele foi com a mão devagar. Na verdade, ele não esperava que o Vitor Andrade, ex-jogador do Santos, soltasse aquele torpedo, mas felizmente o VAR salvou e o Santos conseguiu esses 3 pontos. Uma grande vitória, um resultado importantíssimo. O Santos vai à 6ª colocação, era até para ser o 5º, hein? O Sport Recife venceu o Bahia fora de casa e surpreendeu. O Sport hoje está na frente do Bahia, do Santos, por saldo de gols, mas o Santos está muito bem na pontuação. Lembramos que o Santos tem um time aí que tem apresentado problemas, teve problemas antes do jogo, o Sanches, que está fora do campeonato, o Raniel com a trombose, o Soteldo de última hora teve problemas particulares, então o Cuca se superando e colocando a molecada para jogar. Aproveitando para mandar um abraço para o nosso querido Bigão, Luiz Carlos Bigão. Boa noite, meu querido Vitinho.
O Vitor diz assim, comentários valiosos de quem realmente entende de futebol. Obrigado, Vitinho, meu querido. O Carlos Eduardo Martins, Flavinho, não tem como o Madison ser reserva. O pessoal tá pedindo o Madison aqui na live, hein? O Márcio da Vila Maior, que tá sempre conosco, tá lá no interior, hein? Divulga no interior aí. E eu peço para você, compartilhe essa live, gente. Compartilhe pra gente divulgar cada vez mais. Um abraço pra dona Nilza e o seu Tino lá do Bar do Toninho. Estão ligados na live, hein? Dona Nilza, um beijão, hein? Essa semana eu fui lá, comi aquele filé a cavalo delicioso do Bar do Toninho, que fica ali na Carvalho de Mendonça com a Senador Feijão. Uma delícia, dona Nilza. Um abraço. E ao meu querido Márcio, que está sempre lá no interior, ele diz, o Marcos Leonardo tem futuro. Menino fez gol, né? É um garoto de potencial. O Almir Guerreiro diz, o Santos não tem jogador, toma cartão idiota por conta de tirar a camisa. Lamentável, esse menino precisa ser repreendido. Almir, só não vai ser repreendido porque ele é garoto. E com certeza ele já estava planejando esse amarelo que ele levou fazendo gol. O Taquinho diz, o Cuca está tirando leite de pedra com todos os problemas. Sim, senhor, Taquinho, você tem razão. O Cuca... O melhor de tudo é que ele não está murmurando, reclamando. Ele trabalha com o que tem em mãos. Hoje ele teve que arrumar o time e ajeitou o time. Inclusive, eu não sei porque o Lucas Lourenço não vem jogando. Eu não sei se esse menino está com algum problema fora de campo, extra-campo, se teve alguma atitude aí de soberba, porque às vezes acontece. O Cuca acaba segurando, porque o menino vinha jogando bem. Mas vamos aguardar os próximos dias aí. A dona Nilza fala aí, Flavinho, ainda bem que estava impedido. É verdade, dona Nilza, já falamos sobre isso. E o Márcio pergunta, ganhamos do Corinthians quarta-feira? Olha, eu tô confiante, o Santos está numa fase boa. O time do Santos hoje, eu digo que pode encarar qualquer equipe do futebol brasileiro, porque o Santos está com personalidade. O Santos não tem medo de jogar. Às vezes se fala, mas não tem elenco, não tem jogador. O que importa é comandante. Com um time organizado, com um time com personalidade, com um time que joga para frente, sem medo de ser feliz, você tem condições de ganhar. E tem condições de ganhar do Corinthians mesmo fora de casa, hein? O Ricardo Carvalho, que não perde uma live, diz aí, contra o Corinthians, será que essa estrela de sorte do Peixão vai brilhar? Hein, Flavinho? Ricardo Carvalho, acabei de falar, eu acho que dá para ganhar do Corinthians, sim. Um abraço à nossa querida dona Nilza, que diz... Uma live maravilhosa. Obrigado, Ana Nilza. Vai compartilhando, vai mandando um abraço aí para o pessoal. Eu peço que você coloque aí o seu clique, coloque os seus comentários. O Cleiton César, que está sempre conosco também, não perde uma live. O Carlos Eduardo. Um abraço ao Davi Pereira, ao Ricardo Carvalho, a todos que estão nessa live, porque a gente fica feliz. Tivemos aí nessa semana um grande número, mais de 1.500 visualizações na última live no Jogo da Libertadores. Hoje estamos com bastante gente no ao vivo aí. E quanto mais você divulgar, quanto mais você compartilhar, mais visualizações vamos ter e a gente vai crescendo. Porque esse é um trabalho novo que nós estamos fazendo, estamos com um planejamento aí para o futuro e precisamos da sua ajuda, ok? E sempre com esse Santos que tem tido alegria, apesar dos comentários aí com razão, esse Santos faz a gente sofrer. Faz sofrer, mas no final dando certo, fica todo mundo feliz. É um domingo feliz para o Santista, porque o Santos venceu fora de casa, como eu falo. Vencer no Campeonato Brasileiro não é fácil. A gente está vendo uma onda de empates. Tem time que só empata, O Santos, ele tem obtido vitórias. E é difícil no Brasileirão, principalmente quando você joga fora de casa. E você imagina o seguinte, o Cuca jogou com um time cheio de moleques, ele joga para vencer. Estava com um jogador a menos no primeiro tempo, ele não segurou o time foi para cima, fez algumas alterações e o Santos conseguiu uma ótima vitória. Foi uma ótima vitória hoje, que dá moral para a sequência deste Brasileirão. Lembrando que o Santos está classificado na Libertadores antecipadamente, o que isso dá tranquilidade no trabalho, até para você descansar alguns atletas que estão com algum problema. O Davi Pereira, ele diz aí, o time do Santos está na medida para o nível do futebol brasileiro, que na minha opinião é nivelado por baixo. Tu não acha que o problema é por conta de um regulamento do futebol o que acaba engessando os clubes? Não, não é o regulamento, não. É o nível de atletas que tem razão, viu, Davi? O nível não é tão alto. A gente vê que os melhores jogadores do futebol atual, do Campeonato Brasileiro, eu acho que eles não deveriam nem ser de seleção brasileira, entendeu? Todo mundo fala do Marinho, eu já citei aqui, o Marinho é um grande jogador, faz toda a diferença para o Santos, mas não é jogador para a seleção brasileira. O Thiago Galhardo,
O jogador do Internacional, todo mundo quer na seleção. Também acho que não é jogador para a seleção. Está fazendo gols, está se destacando, mas de 15 gols ele fez 8 de pênalti. Então, o nível do futebol realmente ele está baixo. A qualidade individual está baixa. E a gente torce para que apareçam surpresa, que apareçam talentos jovens, craques de bola, para que possa melhorar e subir este nível, ok? O Ricardo Carvalho diz, estamos juntos na divulgação da live, com certeza, meu querido Ricardo Carvalho, que está sempre conosco. O Paulinho Batar diz, boa noite, Flavinho Santos está cada vez melhor, desfalcado, mesmo desfalcado, ganhou e venceu novamente. Certo, Paulinho Batar, um abração para você, meu querido, e agradecemos a vocês. E com certeza esse Santos tem tudo para conseguir um bom resultado contra o Corinthians. A gente volta durante essa semana para falar mais desse Santos, desse peixe, e contamos com a sua colaboração, que você divulgue esse trabalho. Obrigado por estar conosco, que Deus abençoe você